Isso aconteceu comigo em Valência, na Espanha, há muitos anos. Para ser mais exato, foi em 2004. Eu tinha acabado de completar 20 anos e trabalhava fazendo entregas de comida. Era um sábado à noite e o turno estava bem movimentado no restaurante. Eu mal chegava de uma entrega, já me mandavam sair com outro pedido. Em uma dessas entregas me mandaram para o centro da cidade. E a primeira coisa estranha que notei foi a rua. Apesar de ser sábado à noite no centro de Valência, aquilo estava vazio demais. Não quero dizer que estava tranquilo, com poucas pessoas passando, quero dizer que literalmente não havia ninguém naquela rua. Posso garantir que isso era estranho, porque às 11 da noite ainda havia bares e restaurantes abertos, gente saindo para jantar, turistas andando e coisas assim. Mas naquela rua parecia que todo mundo tinha se escondido ao mesmo tempo. Eu reparei nisso, mas acabei não dando muita importância. Parei em frente à entrada de um pequeno prédio onde deveria fazer a entrega. Conferi o número do apartamento que me tinham passado e toquei no interfone. Do outro lado, atendeu uma mulher. Eu disse que era o entregador, com um pedido para Ana. Ela confirmou que era ela mesma, disse que já estava descendo e pediu que eu esperasse só um segundo. Olhei para cima. O prédio não era muito alto, tinha apenas 5 andares, então imaginei que não teria que esperar muito. Mas quando pensei que ela já tinha desligado, aconteceu algo. Não sei se posso chamar de estranho, mas foi um detalhe importante. A chamada continuou aberta. Ouvi os passos da mulher se afastando e o barulho de uma porta se fechando. Então imaginei que, por acidente, ela não tinha desligado o interfone. Fiquei ali parado, com a comida na mão, ouvindo o ruído de fundo vindo do outro lado da linha. No começo estava tudo em silêncio, mas um momento depois começaram as risadas. Eram risadas de crianças pequenas, muito claras. Eu conseguia ouvir os passos correndo pela sala e o som de uma bola quicando no chão. Parecia que estavam brincando. Pelo tom das vozes, contei que deviam ser 2 ou 3 crianças, pulando e dizendo coisas umas para as outras. Nada fora do normal. Uma gritava para passar a bola, outra dizia para tomarem cuidado porque podiam quebrar alguma coisa. Tudo eram gargalhadas. Confesso que até achei engraçado porque me lembraram dos meus primos pequenos. Então Ana desceu. Acho que ela não demorou mais que 2 minutos para chegar. Então saiu pela porta do prédio. Era bem jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, com o cabelo preso. Dava para notar o cansaço no olhar dela. E sinceramente ela me pareceu jovem demais para ter 3 filhos. Além disso, a comida que eu levava parecia pouca demais para 4 pessoas. Ela me deu o dinheiro e eu entreguei a sacola. E sem maldade nenhuma, em tom de brincadeira, comentei que dava para perceber que os filhos dela não paravam quietos. Até aquele momento ela não tinha prestado atenção no barulho de fundo. Quando viu o interfone, me perguntou do que eu estava falando. Eu insisti, dizendo que os filhos dela estavam agitados e que eu podia ouvi-los pelo interfone. Foi então que o sorriso gentil que ela tinha simplesmente desapareceu do rosto. A expressão da Ana ficou muito séria em um instante. O rosto dela ficou pálido, como se alguém tivesse drenado todo o sangue do corpo. Foi impressionante. Por um momento, pensei que ela fosse desmaiar ali mesmo. Ela ficou com a boca meio aberta e se inclinou para olhar o interfone mais de perto, como se tivesse acabado de ouvir uma voz que não queria ouvir. Eu achei que ela não tinha entendido, então repeti, até dando uma pequena risada, que provavelmente ela tinha esquecido o interfone ligado. Ana não riu. Acho que ela nem piscou, ficou apenas escutando. E sim, o interfone ainda estava aberto. E ainda dava para ouvir o barulho das crianças brincando do outro lado da linha. As risadas continuavam ali, sem saber que alguém do lado de fora estava ouvindo. Ou pelo menos era o que eu pensava. De vez em quando surgia uma vozinha dizendo algo que eu não conseguia entender direito,
e outra respondia com aquela risada aguda. A mulher apertou a sacola de comida com força e me sussurrou: "Eu moro sozinha." Na hora senti um frio estranho, mas ainda tentei pensar de forma lógica. Disse que talvez fosse interferência e que podia ser o apartamento de algum vizinho. Mas naquele momento, o som dentro da sala mudou. As risadas pararam e no lugar delas começamos a ouvir choro. Era como se as crianças estivessem entrando em pânico. Comecei a ficar nervoso enquanto ela balançava a cabeça, dizendo que não havia crianças naquele prédio. Além disso, na tela do interfone, dava para ver o número do andar dela piscando. Não era erro. Era o número do apartamento dela. E a chamada ainda estava aberta. Ana também viu isso. Eu a vi engolir um soluço antes de começar a chorar. Mas não era um choro tranquilo. Era um choro desesperado, daqueles que vêm carregados de muito medo. Fiquei paralisado. Não sabia o que estava acontecendo com ela. E para piorar, as crianças continuavam chorando do outro lado da linha. Tentei acalmá-la e sugeri que subíssemos, que provavelmente era só alguma confusão. E foi exatamente nesse momento que a chamada se desligou sozinha. Foi como se alguém do outro lado tivesse ouvido o que estávamos falando e decidido encerrar a comunicação. No instante em que o som se cortou, o silêncio do hall do prédio ficou de outro mundo. A rua já estava silenciosa antes, mas naquele momento parecia que nós dois estávamos trancados dentro de um lugar onde não se ouvia absolutamente nada. Sério, nada. Os nervos bateram em mim com atraso. Cheguei a sentir meus ouvidos latejando. Eu não sabia o que dizer, nem o que fazer naquela situação, até sentir que aquela mulher segurava meu braço, tremendo, como se tivesse medo de que eu fosse embora. Olhei em volta, como se fosse ver alguém aparecendo nas escadas do prédio. Mas estávamos sozinhos. Ninguém saiu de nenhum apartamento. Ninguém fez um único barulho. Enquanto isso, ela continuava chorando. Eu precisava voltar ao trabalho, mas naquela noite, não sei. Algo dentro de mim disse para ficar. Fiquei com pena de deixá-la ali sozinha. Fiquei pensando que aquilo era um presságio de algo ruim. Para ser bem direto, eu tinha um pressentimento ruim. Perguntei se ela queria que eu ficasse um pouco ali com ela. Ela quis, então nos sentamos em um banco de madeira que havia no lobby do prédio. Ana estava segurando a sacola de comida. Eu segurava meu capacete. Éramos dois completos desconhecidos, presos em uma situação estranhíssima, sem entender o que tinha acontecido. Depois de um tempo, quando ela conseguiu se acalmar e falar, me explicou o que achava que tinha acontecido. Antes de alugar aquele apartamento, o proprietário tinha sido bastante sincero. Ele contou por cima que uma família morava ali antes. Eram os antigos donos do apartamento. Tinham 3 filhos e tudo parecia ir bem. Mas certa noite sofreram um acidente de trânsito e os 3 filhos e o pai morreram. Quando ela disse isso, senti uma pontada no estômago. Quis dizer alguma coisa. Algo como talvez tivesse sido alguma coincidência. Mas no fundo, nem eu acreditava nisso. Então fiquei em silêncio. Ela continuou dizendo que desde que tinha se mudado para lá há 3 meses, às vezes escutava coisas. Mas nunca algo assim. E nunca pelo interfone. Eu não sabia como ajudá-la. Não sabia se deveria abraçá-la, sugerir que ligasse para alguém, ou até dizer que saísse daquele lugar. No fim, fiz a única coisa que me pareceu possível. Ofereci acompanhá-la até a porta do apartamento. Ana aceitou. Subimos juntos até o último andar, e eu a deixei na porta. Olhei discretamente para dentro do apartamento, e de fato parecia o apartamento de alguém que mora sozinho. Bastante vazio e nenhuma criança à vista. Desejei que ela se cuidasse e lhe dei boa noite. Ana me agradeceu. Quando a porta se fechou, eu saí correndo escada abaixo como se algo estivesse me perseguindo.
Só parei de correr quando cheguei à rua e subi na minha moto. Tudo continuava vazio. Sábado à noite. Centro de Valência. E parecia uma terça-feira às 3 da manhã. Liguei a moto e fui embora. E juro que naquela noite, toda vez que o telefone de pedidos do restaurante tocava, eu levava um susto enorme. Fiquei assim por semanas, até que pouco a pouco consegui superar aquela história. Mas a verdade é que nunca mais soube nada de Ana. Esta história é muito forte. Há algo nela que realmente me preocupa. É terrivelmente fácil cruzar com uma pessoa ruim, capaz de até matar alguém. Muita gente da vizinhança acabou sabendo disso e não tinha como ser diferente. O que aquela garota fez foi algo arrepiante, algo que realmente revira o estômago. Numa tarde chegou à farmácia uma mulher acompanhada da filha. Se tratava de uma jovem de 17 anos. Elas vieram perguntar por uma pomada, mas nem sabiam direito o que queriam ou do que precisavam. A mãe acreditava que a filha tivesse contraído alguma doença de pele, mas na verdade, o que a jovem tinha eram queimaduras. Nos braços, no abdômen, nas pernas e no rosto. Mauri conta que, ao ver aquilo, sentiu o estômago embrulhar, porque pensou que alguém estivesse fazendo aquilo com a garota. Ela nem chegou a perguntar muita coisa, apenas abriu a porta ao lado do balcão e convidou a jovem a entrar no consultório. "Vou te examinar." Para poder conversar com a garota a sós, pediu à mãe que aguardasse do lado de fora, dizendo que iria fazer alguns curativos. A senhora não se opôs e ficou esperando, até um pouco aliviada, porque realmente havia chegado assustada. "Foram seus pais ou seu namorado que fez isso?" perguntou Mauri. Nesse momento, a mãe da garota entrou no consultório sem pedir licença. "Por que você não a atendeu antes? Por que deixou que fizessem isso com ela?" Enquanto começava a tratar as feridas, Mauri explicou à mulher que sabia muito bem que aquilo não era causado por uma infecção. Eram queimaduras. Imediatamente o rosto da mãe mudou. Será que ela entendeu algo naquele instante ou se lembrou de alguma coisa? "Ela nem tem namorado", disse a senhora. Nesse momento, alguém chamou na farmácia. Bateram no vidro do balcão com uma moeda. Mauri saiu para atender e aproveitou para buscar um medicamento para desinfetar as queimaduras. Ele diz que às vezes ajuda as pessoas sem esperar receber nada em troca, mas apenas em casos muito especiais, como aquele. Mesmo assim, as pessoas costumam oferecer o que têm e o que podem pagar. Do lado de fora estava uma amiga de Mauri. Nem tinha entrado para comprar nada, provavelmente só queria dar um oi. Era daquelas pessoas que ficam horas conversando. Mas naquele dia não ia dar, porque havia uma paciente esperando. Enquanto Mauri explicava isso, a senhora e a jovem já estavam saindo. Não iam mais esperar pelos curativos, iriam apenas comprar a pomada e aplicá-la em casa. Pelo menos esse era o plano. A vizinha que estava ali para cumprimentar Mauri também conhecia a garota e a mãe. Quando Mauri viu a interação entre elas, percebeu que havia algo muito errado, embora não conseguisse imaginar exatamente o que. Na verdade, não chegou nem perto de acertar. As mulheres mais velhas se assustaram ao se ver. "Eu já não te via há um tempo. Você quase não deixa mais sua filha sair. O que aconteceu com ela? O que fizeram com ela?" E então, silêncio. A outra mulher, de repente, pareceu entender algo. Ou se lembrar de alguma coisa. Depois daquela longa pausa, provavelmente pensando bem no que iria dizer, ela sugeriu à mãe que deixasse a garota sob os cuidados de Mauri. Disse que Mauri poderia vigiá-la, e se fosse necessário, até escondê-la. Muita gente não sabe, mas algumas coisas que fazemos tentando ajudar alguém, na verdade acabam sendo um crime. A paciente voltou acompanhada da mãe e da vizinha.
entraram no consultório e levaram a garota segurando-a delicadamente pelas mãos, porque mover muito os braços lhe causava dor nas feridas. Foi justamente quando estavam a ajudando a assentar na cama que aconteceu a primeira coisa estranha. Além do fato de que a garota parecia ter medo de encostar o corpo naquele colchão velho, assim que ela terminou de se acomodar, algo bateu no estrado da cama. A cama sacudiu levemente e a jovem se assustou. Mauri então se abaixou para ver se havia algo debaixo da cama. Não dava para enxergar direito, então ela se aproximou mais e apalpou a parte inferior da base, tentando sentir se havia alguma coisa ali. Talvez uma mola solta ou alguma barra de metal da estrutura. Mas não havia nada. Aquilo pareceu muito estranho para todos. Elas ficaram perplexas e comentaram sobre isso uma ou duas vezes, enquanto Mauri fazia os curativos. Quase meia hora depois, a vizinha se despediu. Foi então que a mãe da garota pareceu respirar fundo, como se finalmente fosse dizer algo. Olhe, minha filha está de castigo. A senhora está proibida de perguntar qualquer coisa, porque ela já falou demais e não é nada do que a senhora está imaginando. E não pode chamar a polícia, porque ela fez algo muito ruim. Era necessário pagar um adiantamento para que a jovem passasse a noite ali no consultório, sob observação. Mas a mulher não tinha dinheiro naquele momento, então foi até sua casa e depois voltou. Se você ainda não entendeu por que deixaram a garota ali, foi para que ficassem de olho nela durante toda a noite. De quê? De quem? Talvez nunca saibamos. Ou talvez sim. Na verdade, você vai ficar sabendo de algo que nem todas as pessoas que ouviram essa história sabem. Porque isso foi apenas o começo de um escândalo enorme, horrível e perturbador. Se você já conhece essa história, ou ouviu falar dela por algum amigo ou conhecido, conte a sua versão nos comentários. Voltando ao que estava acontecendo, a garota não queria falar de jeito nenhum. Também não parecia que tentaria fugir. Desde o início, Mauri pensou que aquele comportamento fosse por causa da dor das queimaduras, ou porque algo terrível estava acontecendo com ela. Assim que fechou a farmácia, Mauri se acomodou em uma poltrona que ficava no canto do consultório. A mesma poltrona que usava quando precisava passar a noite de plantão. Ele passaria a madrugada ali, sentado, acordando de vez em quando, para verificar se a garota estava bem e ainda na cama. Por precaução, trancaram a porta com chave. No consultório não havia nada com que a jovem pudesse se machucar. Pelo menos foi o que Mauri garantiu. As duas acabaram adormecendo. À meia-noite, Mauri acordou para verificar a garota. Sentiu seu pulso e colocou um termômetro sob o braço dela, tentando não acordá-la. O quarto estava um pouco escuro. À noite, a menos que fosse necessário fazer algum curativo ou dar algum remédio, ficava acesa apenas uma pequena lâmpada de poucos watts, numa luminária sobre uma mesinha no canto. A garota parecia normal. Às 3 da manhã, Mauri despertou novamente. Dessa vez, ao abrir os olhos e perceber os sons ao redor, ouviu algo se movendo debaixo da cama da garota. Ele pensou que a jovem talvez tivesse descido da cama, procurando o chão frio por causa da ardência na pele. Mas a garota, cujo nome muita gente sabe, estava sobre o colchão, imóvel. Parecia dormir, mas também parecia paralisada. Alguns dizem que isso é o peso da morte, quando algo se senta sobre você enquanto dorme. Outros dizem que é um distúrbio do sono. Ela queria se mexer. Queria gritar. Queria acordar. Mauri quase se levantou da poltrona, mas então viu algo saindo debaixo da cama. Na verdade, alguém. Mauri diz que é difícil descrever aquilo, mas da forma como eu entendi, parecia uma pessoa deformada, como se fosse uma lembrança distorcida de alguém. Era claramente um fantasma, mas não como aqueles que aparecem nos filmes. E, sinceramente, da maneira como ela contou, era muito mais assustador. Tinha a silhueta de uma mulher jovem. Dava para perceber 2 braços,
mas eles pareciam colados ao corpo. O rosto ficava um pouco mais abaixo do que deveria e os olhos não se moviam. Eles pareciam derretidos, desfocados e quase pichelados. A figura saiu debaixo da cama e parou ao lado da paciente. Mauri pensou que estivesse vendo o demônio da paralisia do sono. Mas não era isso. Era algo 1000 vezes mais horrendo. O que ele via a impedia de se levantar. Na verdade, ele até puxou os pés para cima da poltrona e se encolheu o máximo que conseguiu. Ele estava ali para vigiar a garota. Seu dever seria levantar e tentar impedir que aquela coisa fizesse o que fez depois. Mas ele não conseguiu se mover. Aquela coisa segurava algo que parecia uma vela. Quando acendeu, o próprio fantasma desapareceu por um instante. O que Mauri via naquele momento era apenas uma pequena chama flutuando no ar. A chama se aproximou da pele da garota até começar a queimá-la. O ar se encheu de um cheiro horrível de pele e pelo queimado. Mauri já estava pronto para se levantar e fazer alguma coisa, mas simplesmente não conseguiu se mover. Estava paralisado, fosse pelo medo ou por alguma força desconhecida. A garota na cama sofria em silêncio. Ele queria gritar, queria tirar o braço ou saltar da cama. Porém, infelizmente, não conseguiu fazer nada disso. A chama se apagou, e então aquela imagem distorcida, mal formada de uma pessoa, sumiu de novo. Com uma contorção horrível, voltou a se esconder debaixo da cama. Como se alguém tivesse tirado a pausa de repente, a garota gritou. Ela saltou da cama, chorando de dor. A queimadura formou uma bolha quase imediatamente, e a pele ficou vermelha. Mauri se aproximou com muito medo, pois não conseguia se livrar da sensação terrível de que aquilo que havia saído debaixo da cama ainda estava ali. Mesmo assim, ele se abaixou e olhou. Não havia nada. Ele tratou a queimadura da garota e tentou conversar com ela, tentando entender o que estava acontecendo. Como já era de se esperar, a jovem não quis falar. O resto da madrugada, Mauri passou ainda mais perto dela, jurando que dessa vez não deixaria nada acontecer. Na manhã seguinte, quando a mãe apareceu, Mauri conversou seriamente com ela. Disse que talvez ela não acreditasse, mas que havia algo seguindo sua filha e que esse algo estava provocando as queimaduras. Nem precisou explicar muito. A mãe parecia já ter uma ideia do que estava acontecendo. Pagou o que devia e levou a garota embora imediatamente. 2 semanas depois, tudo veio à tona. Antes de ser internada, aquela garota havia feito algo horrível. Algo repugnante. Uma aluna de um colégio da região havia desaparecido. Naquela mesma tarde, os pais receberam uma ligação dizendo que se tratava de um sequestro. O que ninguém imaginava é que os próprios amigos dela haviam feito isso. E é aqui que a história se torna verdadeiramente macabra. A garota que foi ao consultório tratar as queimaduras era a melhor amiga da vítima, e foi ela quem planejou tudo. Ela fez tudo isso enquanto os pais estavam em viagem, tentando vender um terreno perto da floresta de eucalipto. A garota sequestrada morreu. Ou melhor, eles a mataram. E aquela mesma jovem, a que apareceu no consultório, a torturou com um isqueiro e velas. Hoje ela está presa, pagando sua dívida com a sociedade. Mas sabe qual foi a parte mais horrível de todas? Mesmo depois de tirar a vida da amiga, ela ainda esperava receber o dinheiro do resgate. Enquanto isso, o que ela fez com o corpo foi escondê-lo debaixo da própria cama. Fez isso por 1 ou 2 dias, até decidir o que fazer. Às vezes dormia sobre o corpo e às vezes ia até a casa da garota morta, conversar com os pais dela, fingindo consolar a família. Mas, na verdade, o que ela queria era saber como estavam as investigações. Enquanto isso, à noite dormia na própria cama, acima do corpo da amiga que apodrecia debaixo do colchão. A mãe da garota, a mesma que a levou ao consultório, acabou descobrindo tudo em algum momento. Isso é certo, né? Por isso ela disse que a filha estava de castigo.
Por isso estava escondendo a garota. Essa história é horrível, mas ouvi-la também traz uma pequena sensação de justiça. Porque muitas pessoas acreditam que existe alguém que todas as noites faz a assassina sofrer. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Amigos e companheiros que avançam nesta noite por caminhos incertos. Meu nome é Euclides, e o que estou prestes a contar aconteceu nos anos 90, no estado do Mato Grosso. Eu estava em casa. Era uma noite tranquila, ou pelo menos foi o que pensei. Eu estava deitado no meu quarto tentando dormir quando, sem aviso algum, ouvi um som estranho. Era uma espécie de gotejar. No começo, pensei que fosse apenas uma goteira qualquer, mas então eu vi. Do teto começou a cair um líquido vermelho, grosso e escuro. Não era água, não era tinta, era um vermelho profundo, como cor de sangue vivo. Ele caiu direto no chão e começou a se espalhar. Em questão de segundos, o piso do meu quarto ficou completamente manchado. Meu coração começou a bater com força, mas tentei encontrar uma explicação lógica. Pensei que talvez meu pai estivesse impermeabilizando a laje ou pintando alguma coisa no telhado e que o material tivesse se infiltrado por alguma rachadura. Pensei isso, embora eu nunca tivesse notado nenhuma rachadura. Levantei-me, aproximei-me e toquei aquilo. A textura, o cheiro, a e cor não deixavam margem para dúvidas. Era sangue. Com as mãos tremendo, subi correndo para a laje. Abri a porta e olhei ao redor. Não havia nada. Ninguém. O chão estava completamente seco e o teto intacto. Não havia baldes, não havia ferramentas e não havia manchas. Tudo estava em perfeita ordem. Confuso, desci novamente para o meu quarto, mas o que encontrei fez meu sangue gelar. O piso estava limpo e impecável. Não havia uma única mancha vermelha. Nenhum rastro. Nenhum cheiro. Nada. Naquele momento, minha mãe estava entrando no quarto e eu já ia perguntar como ela tinha conseguido limpar tudo tão rápido. Como era possível que algo assim tivesse desaparecido em questão de minutos? Mas ela me olhou com estranheza. Do que você está falando, Euclides? Eu não entrei aqui. A voz dela era sincera. Ela realmente não sabia de nada. O assunto acabou ficando assim, suspenso no ar, entre a incredulidade e o medo. Mas naquela mesma noite, perto da meia-noite, o telefone fixo da casa tocou. E a essa hora, a gente sabe que dificilmente são boas notícias. Minha mãe atendeu e eu a vi empalidecer. Seus olhos se encheram de lágrimas quase imediatamente. Meu primo Marcos havia sofrido um terrível acidente. Um acidente que lhe tirou a vida. Aconteceu no trajeto em que ele percorria todos os dias de moto para ir trabalhar. Eu não consegui conter o choro. Marcos e eu éramos muito próximos. Mais do que primos, éramos irmãos. Com o passar dos dias, fiquei sabendo que o acidente havia sido brutal e extremamente violento. E quando perguntei a hora exata em que tinha acontecido, senti como se o mundo escapasse das minhas mãos. Foi por volta das 9 da noite. A mesma hora em que eu vi aquele sangue cair do teto do meu quarto. Desde então, tenho me feito a mesma pergunta repetidas vezes. Aquilo foi apenas uma alucinação. Uma coincidência impossível ou foi um aviso? Um anúncio silencioso de que a morte já havia passado e eu, sem saber, estava vendo ela se derramar diante de mim. Eu sou o irmão do meio de 3. Tenho 2 irmãos e os 2 cresceram participando dos escoteiros. Meu irmão mais velho chegou a se tornar Eagle Scout
mas por algum motivo meus pais nunca me obrigaram a virar escoteiro quando eu era criança. O que é estranho, porque eu me lembro claramente de sentir muita inveja do meu irmão mais velho Noam, quando minha mãe me levava junto para assistir às competições, eventos e outras celebrações. Mas a coisa da qual eu mais sentia inveja, aquela que eu realmente achava que estava perdendo, eram os acampamentos. Falo de quando as tropas iam para o meio da natureza e passavam um fim de semana inteiro acampando. Eu fui junto no carro 1 ou 2 vezes e vi todos eles montando as barracas, fazendo fogueiras e tudo mais. Mas por ser mais novo e também por não fazer parte da tropa, acho que eu não tinha permissão para ficar. Então eu voltava para casa com meus pais. A minha inveja desses acampamentos era principalmente em relação ao meu irmão mais velho, porque eu cresci vendo ele se preparar para essas viagens. Antes de cada acampamento davam uma barraca para ele levar para casa e treinar montando no quintal. Mesmo eu tendo apenas uns 7 anos, lembro perfeitamente da empolgação que senti quando tive a ideia de fazer um pequeno acampamento no quintal. A ideia era simples: montar a barraca no quintal e dormir lá durante a noite. Para a minha mente de criança, aquilo era a ideia mais emocionante do mundo. Além disso, nosso quintal não era exatamente um quintal tradicional. A casa onde crescemos ficava em um bairro muito espaçoso, onde os quintais praticamente se misturavam e quase não havia cercas. O que existia eram grandes áreas com árvores e arbustos separando as propriedades, o que deixava tudo com um ar ainda mais parecido com um acampamento de verdade. Nosso quintal também era enorme e tínhamos um espaço para fogueira. Então meus pais entraram na brincadeira e acenderam a fogueira para que tivéssemos a experiência completa de acampamento. Meu irmão mais novo também ficou ali com a gente, assando marshmallows. Mas meus pais não iam deixar ele dormir na barraca. Ele tinha só uns 4 anos na época, e não seria uma boa ideia. E não, ele ainda não era escoteiro, afinal tinha apenas 4 anos. Quando já estava ficando tarde, nossos pais o levaram para dentro e disseram que já era hora de começarmos a nos preparar para dormir. Naquela época da minha vida, o Game Boy era o videogame portátil do momento. Então, depois de entrarmos nos sacos de dormir, eu e Noam pegamos nossos Game Boys e começamos a jogar nossos respectivos jogos. Eu estava jogando Super Mario Bros. 2, um jogo pelo qual eu era completamente obcecado, mas que nunca consegui zerar quando era criança. Depois de um tempo, quando o cansaço começou a bater, virei de lado e tentei dormir. Mas eu lembro de não conseguir. Eu estava cansado, mas ansioso. Talvez porque nunca tivesse dormido em um saco de dormir antes, e para ser sincero, não era nada confortável. Muito tempo se passou, e quando digo muito tempo, é realmente muito tempo. Foi assim até que finalmente acabei pegando no sono. Então acordei. No começo fiquei confuso, sem reconhecer direito onde eu estava. Olhei ao redor dentro da barraca escura e então percebi uma coisa. Noam não estava lá. O saco de dormir dele estava vazio. O zíper da barraca continuava fechado, então ele provavelmente tinha ido para dentro de casa porque não conseguiu dormir. De repente fiquei com medo demais de ficar sozinho dentro da barraca. Então levantei e comecei a abrir o zíper. Mas antes de sair, dei uma espiada rápida para fora. Era uma atitude inocente. Eu só estava com medo de sair correndo pelo quintal no escuro, sem antes verificar se estava tudo bem. Mas não estava. Eu vi alguém sentado perto da fogueira na escuridão. Não era meu irmão. Era um homem adulto. Ele estava virado na direção da barraca e certamente tinha me visto. Eu soltei um suspiro de susto. Fechei o zíper rapidamente e voltei para dentro do saco de dormir, como se aquele pedaço de tecido fosse algum tipo de proteção. Fiquei completamente imóvel ali dentro. A barraca estava quase totalmente escura, apenas um leve tom acinzentado da luz da lua atravessando o tecido. Eu não sei exatamente o que passava pela minha cabeça naquele momento.
Mas sei que tive vontade de chamar meu pai, torcendo para que fosse ele lá fora. Mas eu sabia que não era. Eu tinha visto o homem, mesmo que apenas por um instante. E se fosse meu pai, ele teria reagido quando eu coloquei a cabeça para fora da barraca. Foi então que ouvi a cadeira perto da fogueira se mover. Eu estava apavorado, rezando para que o homem não tivesse levantado, e se tivesse, que não estivesse vindo em direção à barraca. Mas então vi uma sombra do outro lado do tecido, bloqueando parte da luz da lua. Ele estava bem do lado de fora. Naquele momento pensei que se eu não me mexesse, talvez ele pensasse que a barraca estava vazia. Então ouvi o zíper. Ele começou a ser puxado muito devagar para baixo. Só abriu alguns centímetros. A abertura era pequena, mas suficiente. Eu não conseguia evitar. Virei a cabeça apenas um pouco. A maioria das barracas tem um pequeno espaço na parte inferior onde o zíper não fecha completamente, mas eu nunca tinha percebido aquilo antes daquela noite. Um olho estava pressionado contra aquele espaço. Apenas um olho, olhando diretamente para mim. Eu conseguia ver o branco dele no escuro. No começo eu nem consegui gritar. Fiquei paralisado por alguns segundos. Então o olho se estreitou um pouco, como se a pessoa estivesse sorrindo um sorriso que eu não conseguia ver. O zíper desceu mais 1 centímetro e foi aí que finalmente eu gritei igual uma menina. Me joguei para trás desesperadamente, chutando o saco de dormir e esbarrando nas hastes da barraca. Ouvi imediatamente passos correndo pelo quintal. A luz da varanda dos fundos acendeu, visível através do tecido da barraca. Meu pai saiu pela porta dos fundos gritando. Eu podia ouvi-lo correndo pela grama. Quando ele chegou perto da fogueira, quem quer que fosse já tinha desaparecido. Meus pais chamaram a polícia. É claro. Eu não lembro exatamente do que aconteceu depois que eles conversaram com os policiais. Sei que fui para o quarto dos meus pais com minha mãe, enquanto os policiais provavelmente vasculhavam a área ao redor. Aquilo foi um pesadelo absoluto. Naquela noite dormi na cama dos meus pais. Fiquei emocionalmente abalado por bastante tempo. Talvez as coisas estivessem começando a voltar ao normal algumas semanas depois. Talvez 1 mês. Mas a próxima parte é o que realmente crava essa história na minha memória para sempre. Eu estudava em uma escola católica. Durante o horário do almoço, tínhamos um pequeno recreio no pátio da escola, que era todo de concreto. No fundo do pátio havia uma cerca que dava para a rua. Estávamos brincando de algum jogo, e qual era, eu realmente não lembro. Tudo o que sei é que para estar seguro no jogo, eu precisava correr até a cerca. Enquanto eu estava encostado nela, ao lado de outras crianças, um homem disse: "Psiu." Ele estava do outro lado da cerca. Eu virei e vi um homem pedindo informações sobre algum lugar que eu nem lembro qual era. Eu respondi que não sabia. Na verdade, nós nem podíamos falar com estranhos do lado de fora da escola. Então ele disse: "Seu nome é Christian, não é?" Aquele momento ficou gravado no meu cérebro. A voz dele, a expressão no rosto e meu coração despencando no peito. Eu disse que não, mentindo. Então ele sorriu e disse: "Você não se lembra de mim, lembra?" Nesse momento saí correndo em direção a uma das monitoras do recreio e apontei para a cerca. Mas o homem já tinha ido embora. Uma das crianças que estava ao meu lado disse que também tinha visto o homem. As monitoras encerraram o recreio imediatamente e a escola ligou para os meus pais. Eu tinha certeza de que era o mesmo homem do quintal. Fui levado para casa mais cedo naquele dia. Sei que meus pais ficaram extremamente preocupados e abalados depois disso. Aquele foi um mês infernal. Nós morávamos em um bairro tão tranquilo. Depois de alguns meses sob vigilância constante dos meus pais, as coisas acabaram voltando ao normal. Mas até hoje eu não consigo explicar o aperto que sinto no peito quando penso que eu poderia estar morto hoje
se aquele homem tivesse conseguido me levar naquela noite. Eu estava em uma rodovia deserta e desconhecida, tentando fazer uma viagem de última hora através dos estados para chegar à casa remota do meu irmão, no norte de Utah. Eu tinha me confundido com as datas de alguns dos nossos planos e, por causa desse erro, acabei me obrigando a dirigir durante a noite inteira. A situação toda já estava uma bagunça e eu estava cansada e estressada. Por causa disso, nem percebi quando o GPS me avisou para sair da estrada em que eu estava havia quase 200 quilômetros e pegar uma saída. Só depois de passar por ela é que percebi imediatamente meu erro. Não havia muito o que fazer além de continuar dirigindo até encontrar algum lugar mais à frente para retornar ou esperar que o GPS recalculasse a rota. Depois de 1 minuto, notei que ele ainda estava travado na tela de recálculo. Então imaginei que eu realmente teria que encontrar algum lugar para dar a volta. Também era pouco provável que aquela região deserta tivesse rotas alternativas. Mas, conforme continuei dirigindo, não encontrei nenhum lugar para retornar. A estrada simplesmente continuava. Em certo ponto, cerca de 4 quilômetros depois da saída, passei por um carro parado no acostamento com o pisca-alerta ligado. Parecia um sedã preto comum, e eu simplesmente imaginei que provavelmente era alguém também meio perdido, tentando descobrir para onde ir. Depois de passar por ele, reduzi um pouco a velocidade só para garantir que eu não estivesse deixando passar algum lugar para retornar. A partir daí, a estrada rapidamente se fundiu em apenas uma faixa e ficou muito mais estreita, enquanto a floresta parecia se fechar ao redor. Já não parecia mais uma rodovia, e sim uma continuação esquecida e abandonada da estrada. Seja lá o que aquilo realmente fosse, eu sabia que definitivamente não deveria estar ali. Então parei o carro no acostamento só para pensar melhor e tentar descobrir como poderia dar a volta. O Google Maps estava completamente travado naquela tela de carregamento e meu celular também não carregava nada. Olhei pelas janelas, mas estava escuro demais e não havia postes de iluminação. Então tive que sair do carro para olhar ao redor. Dos dois lados da estrada havia uma floresta muito densa, claramente desabitada. Eu nem conseguia ver o outro lado da rodovia que seguia na direção contrária. Era só mata. Isso significava que em algum ponto as pistas tinham se separado e eu não tinha como saber quão longe isso tinha acontecido, nem quanto ainda teria que dirigir até que elas voltassem a se encontrar e eu pudesse dar a volta. Eu realmente não gostava de estar naquele lugar, cercada por floresta em um trecho estranho e vazio de estrada. Por um momento pensei em simplesmente voltar pelo mesmo caminho por onde tinha vindo. Ia basicamente dirigir na contramão até chegar novamente à saída. Mas aquilo parecia muito errado e perigoso. Além disso, eu já tinha dirigido uma boa distância por aquela estrada, então não seria uma volta rápida. Acabei desistindo da ideia, pensando que mais à frente as duas estradas deveriam se conectar em algum ponto. O melhor a fazer era continuar dirigindo. Com certeza deveria existir algum lugar para retornar. Antes de voltar para o carro e ir embora, olhei para trás na direção de onde eu tinha vindo e vi uma figura caminhando pela estrada. Ele vinha na minha direção, ainda bem distante. Pensei que provavelmente fosse a pessoa que eu tinha visto parada com o pisca-alerta ligado, mas também achei estranho que ele tivesse deixado o carro e estivesse caminhando pela estrada naquela direção. Entrei de volta no carro e continuei dirigindo. Quanto mais eu avançava, mais irregular a estrada ficava. Até que cerca de 1 quilômetro depois de onde eu tinha parado, a estrada simplesmente terminou. Havia uma cerca de bloqueio atravessando o asfalto, impedindo a passagem. Saí do carro para olhar melhor. Pelo que dava para ver, a estrada realmente não continuava dali para frente. Pelo menos não pavimentada.
Parecia que talvez ela continuasse como uma estrada de terra ou cascalho, mas era difícil ter certeza, porque estava escuro demais. Foi então que percebi outra coisa ali. No começo eu não notei. Só depois que meus olhos se acostumaram um pouco com a escuridão, é que vi uma figura parada perto das árvores. Foi tão inesperado e estranho que, no primeiro momento, eu nem acreditei que realmente fosse uma pessoa. Pensei que talvez fossem apenas sombras me enganando. Mas, nos segundos seguintes, meus olhos foram se arregalando cada vez mais, e a sensação de que realmente havia alguém parado ali só aumentava. Ele não se movia e parecia apenas estar me observando. Dei alguns passos lentos para trás, depois me virei para entrar no carro e literalmente saltei de susto quando dei de cara com um homem parado bem atrás de mim. Era o mesmo cara que eu tinha visto caminhando pela estrada antes. Ele tinha uma barba curta, cabelo raspado e usava um touca sobre a cabeça. Eu nem sequer o ouvi se aproximar. Fiquei olhando para ele de olhos arregalados por vários segundos que pareceram longos demais. A estrada está fechada. Você não consegue sair por aqui, senhora. Quase sussurrei um desculpa, sem conseguir esconder o medo. Os olhos dele se moveram por cima do meu ombro na direção da floresta e depois voltaram para mim. Você está bem? Parece meio abalada. Ele disse isso com um tom estranhamente amigável, quase como se fôssemos amigos ou algo assim. Balancei a cabeça e pedi desculpa de novo, dizendo que achei que tinha visto alguma coisa ali fora, mas que provavelmente era só cansaço. O rosto dele endureceu. Ele inclinou a cabeça um pouco para baixo, praticamente me forçando a fazer contato visual com ele. O que foi que você acha que viu? Percebi meu erro no exato momento em que ele disse isso. Falo mais pelo tom profundo da voz dele e pela forma como perguntou. Gaguejei um nada em um sussurro quase inaudível. Abri rapidamente a porta e entrei no carro. O homem ficou parado onde estava por um momento, depois se aproximou da janela enquanto eu pegava as chaves e ligava o carro. Mas eu não fiquei ali tempo suficiente para descobrir o que mais poderia acontecer. Engatei a ré, fiz uma manobra rápida de 3 pontos e acelerei pela estrada. Alguns minutos depois, passei novamente por aquele carro com o pisca-alerta ligado e finalmente cheguei à saída para ir embora dali. Eu não sei ao certo com o que me deparei naquele lugar, mas tenho um pressentimento muito ruim sobre o que quer que estivesse acontecendo naquela floresta. E sei que se eu tivesse ficado ali ou contado ao homem o que vi, provavelmente teria conseguido respostas. Mas não de um jeito bom.